urgente. O Irã decidiu desafiar Donald Trump no momento mais delicado da crise. E a imagem que sai do Oriente Médio nessa quarta-feira, 22 de abril de 2026, é a de uma tensão que não diminuiu, apenas mudou de forma. O cessar-fogo, que estava perto do fim, foi estendido pelos Estados Unidos, mas Teherã não deu o sinal de recuo que Washington queria. Ao contrário, a linha que se impõe agora é a de desafio aberto, com sinais de endurecimento. Recusa em aceitar pressão e exibição de força em plena luz do dia. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado. Informações em tempo real, na melhor qualidade jornalística já vista, na confiança Milson Alves. O que aconteceu foi uma virada desconfortável para a Casa Branca. Horas antes de anunciar a extensão da trégua, Trump disse à CNBC que não queria prolongar o cessar-fogo e afirmou que, sem acordo, os ataques poderiam ser retomados. Ele chegou a dizer que esperava voltar a bombardear, porque essa seria, nas palavras dele, uma forma melhor de negociar. Só que depois disso, o que veio foi outra decisão. A pausa foi mantida por tempo indefinido, sob argumento de dar espaço para uma proposta iraniana e após pedido do Paquistão. Na prática, Trump ameaçou, pressionou, elevou o tom e, no instante decisivo, entregou mais tempo. Quem está no centro desse impasse são, de um lado, Trump, J.D. Vance, Marco Rubio e o núcleo de segurança dos Estados Unidos. Do outro, a liderança iraniana, a Guarda Revolucionária Islâmica e os negociadores ligados ao regime. No meio, aparece o Paquistão, que tenta funcionar como ponte para uma conversa que, neste momento, segue travada. A viagem de J.D. Vance para Islamabad foi primeiro adiada e depois colocada em espera por tempo indefinido, porque o lado iraniano endureceu a posição e não entregou a participação que os americanos esperavam. Isso mostra que a diplomacia não avançou, ela emperrou num ponto crítico. Quando isso se agravou? Entre o fim de 21 de abril e a manhã de 22 de abril. Era justamente o momento em que todos observavam se a trégua iria acabar e se os bombardeios seriam retomados. Em vez disso, a crise entrou numa zona ainda mais perigosa, sem paz de verdade, sem acordo fechado e sem confiança entre as partes. É esse tipo de cenário que produz as imagens mais perturbadoras, porque cada gesto passa a valer como recado militar e político. Onde essa mensagem ficou mais visível? Em dois lugares. Primeiro, na rota diplomática entre Washington, Islamabad e Teherã, onde a negociação empacou. Segundo, no próprio espaço estratégico do Golfo e do Estreito de Hormuz, onde a pressão iraniana continua viva. A Associated Press informou nesta quarta-feira que o Irã disparou contra navios no Estreito de Hormuz, intensificando os ataques contra a navegação e complicando ainda mais o esforço para retomar as conversas. Isso é importante porque mostra que a crise não está congelada. Mesmo com a trégua aérea preservada, a frente marítima continua em chamas. Como o Irã fez esse desafio? Primeiro, recusando a lógica da pressão. Uma autoridade iraniana disse a Reuters que Teherã até poderia discutir com os Estados Unidos no Paquistão, mas apenas se Washington abandonasse a política de ameaças e pressão. O mesmo relato destacou a exigência de fim do bloqueio naval e a questão do navio iraniano Tosca, apreendido pelos americanos. Isso quer dizer que o regime não quis chegar à mesa como lado acuado. A mensagem foi outra: o Irã não aceitaria negociar sob sombra de rendição. Depois veio o segundo movimento, ainda mais carregado de símbolo. A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, foi usada para sinalizar que não havia decisão de mandar delegação a Islamabad enquanto existisse bloqueio naval. Axios também relatou que a própria Tasnim informou, via mediadores paquistaneses, que o time iraniano não estaria na rodada de quarta-feira e não via perspectiva de participação. Em linguagem simples, Teherã decidiu não correr atrás da conversa. Fez o contrário, deixou Washington esperando resposta, travou o processo e testou até onde o outro lado iria sustentar a ameaça. O Irã desafia Trump porque percebeu hesitação. Trump havia afirmado que não queria extensão, falou em força, falou em retomada de ataques, disse que o tempo tinha acabado, mas no momento decisivo a trégua foi estendida. Esse contraste pesa muito. Para o regime iraniano e para a Guarda Revolucionária, isso pode ter sido lido como sinal de que a ameaça americana ainda assusta, mas não é automática.
E quando o outro lado desconfia que o ataque pode não vir, ele tende a subir a aposta. Os sinais de escalada militar também cresceram. Reuters informou no dia 19 de abril que o Irã está repondo e atualizando lançadores de mísseis e drones em velocidade maior do que antes da guerra, segundo o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, em declaração reproduzida por No News. Isso não é um detalhe pequeno. Significa que, apesar dos ataques sofridos, a máquina de lançamento do regime segue ativa, sendo recomposta e recolocada em condição de uso. Quando se junta esse quadro à retórica dura de Teherã, a leitura que surge é a de prontidão ampliada. Ao mesmo tempo, circularam vídeos e relatos mostrando mísseis pesados sendo exibidos em vias urbanas e em atos públicos, como forma de provocação e demonstração de firmeza. A própria Associated Press registrou que apoiadores linha dura do regime participaram de atos em que a Guarda Revolucionária exibiu mísseis e lançadores, num claro gesto de desafio contra Israel e os Estados Unidos, falando em grandes mísseis colocados à vista como mensagem política e militar. A partir disso, a especulação que cresce é de que o regime quis passar uma ideia muito precisa. Os lançadores continuam vivos, os vetores continuam disponíveis e o custo de uma nova ofensiva americana pode ser alto. Em outras palavras, o regime quis que o mundo visse os mísseis, quis que Washington soubesse que eles continuam ali e quis transformar a dúvida em arma. A dúvida, nesse caso, vale quase tanto quanto o próprio disparo, porque aumenta o medo, trava decisões e pressiona o adversário antes mesmo de qualquer ataque acontecer. Do lado dos Estados Unidos, também havia sinal claro de preparação. Trump disse que os militares estavam prontos para agir. A linha adotada por Washington seguia sendo a de manter o bloqueio dos portos iranianos e conservar a capacidade de voltar a atacar. Só que a diferença está no seguinte: a prontidão americana veio acompanhada de contenção política, enquanto a prontidão iraniana veio acompanhada de exibição pública e discurso de desafio. E num embate de percepção, isso muda a fotografia do momento. O lado que exibe firmeza parece avançar, o lado que ameaça e depois segura a mão parece recuar. Também há um cálculo interno. O regime enfrenta divisões, pressão e desgaste. Mas justamente por isso, a Guarda Revolucionária tende a falar mais alto nesses momentos. Quando a ala dura sente que o adversário hesitou, ela usa isso para defender menos concessão e mais confronto. A Axios informou que fontes ligavam a demora iraniana à pressão da Guarda para manter uma linha mais dura, sem conversa, enquanto o bloqueio continuar. Esse detalhe ajuda a responder o porquê. O desafio não é só externo, ele também serve para reorganizar o poder dentro do próprio Irã, reforçando os setores que vivem da confrontação permanente. O resultado é explosivo. O Irã passou a imagem de um regime que, mesmo ferido, ainda tem meios para intimidar, atrasar, provocar e elevar o preço da crise.